Fala galera, quem fala com vocês é Guilherme e eu tô aqui para trazer para vocês uma videoaula sobre nosso queridíssimo mercado financeiro, independente de qual gráfico seja, de qual tipo de gráfico, de tendência, não importa. Isso vai servir para qualquer tipo de mercado, ok? Então, eu vou estar explicando aqui um pouco sobre as nossas queridíssimas e bem beneficiárias médias móveis, ok? E eu vou estar explicando para vocês a funcionalidade, como que a gente trabalha com a média móvel, entendeu? E eu quero que vocês entendam que a média ela tem várias funções e a gente pode utilizá-las ao nosso favor. Hoje eu trabalho com a média de 20 períodos e a média de 200 períodos. Para quem não sabe que é uma média móvel, ela é, na verdade, a média de qualquer coisa é em base dos últimos preços. Ok? A gente está com o mercado aqui aberto, por isso que está dando esse ativo em leilão aqui. Então, o que acontece? A média, tanto faz o período, tanto faz o preço, tanto faz. Ela vai beneficiar, por exemplo, ela vai calcular os últimos preços. Por exemplo, a gente coloca uma média de 4 períodos. Então, ela vai pegar o preço de abertura ou de fechamento, você que vai escolher, mas na teoria todo mundo coloca o preço de fechamento e vai pegar esses quatro preços, ok? E vai somá-los, entendeu? Somar esse com esse, com esse, com esse e vai dividir por 4. Vai dar um valor e esse valor é a média, ok? Dos últimos quatro preços. E esse preço que der, a média vai formando essa linha aqui, entendeu? A média vai fazer isso. Então, essa linha aqui nada mais é que a média dos últimos preços de fechamento, porque o mercado abre em um preço e fecha em outro. Para quem não sabe que o mercado faz isso, aqui do lado aqui, esse é o preço. Esse é o valor que você está pagando para comprar ou para vender. Entendeu? Então aqui do lado, nessa escala aqui, a gente tem aqui os valores do nosso queridíssimo mini índice, ok? Do índice Brasil. Então, a média móvel hoje, elas são separadas por alguns períodos que a maioria utiliza. Esse aqui, essa particularmente, é o de 20 períodos simples, ok? Vou estar mostrando para vocês aqui que é de 20 períodos, ok? Propriedade da média, período 20, tipo de média aritmética. Agora, tipos de médias que a gente tem diversos, mas eu vou estar falando para vocês aqui apenas da aritmética, que nada mais é que é simples, ok? Olha, novamente deixa eu verificar se tem os valores aqui, ó. Calcular sobre valores, preço, fechamento, entendeu? Abertura máxima e tem mínima. São quatro preços diferentes. Então aqui está no fechamento, entendeu? A maioria das pessoas trabalha com o preço no fechamento e não na abertura, não na máxima, não na mínima, no fechamento mesmo, ok? Aqui está de 20 períodos, então vamos trabalhar com ela. Voltando aqui para a nossa explicação. Então, para quem não sabe, isso é uma média. Hoje, dentro do mercado financeiro, tem várias médias que o pessoal utiliza. Tem de 20, tem de 9, tem de 10, tem de 50, tem de 60, tem de 200, de 100, entendeu? Você que escolhe o período, qualquer um pode ir lá e alterar. Mas a grande maioria utiliza de 20, de 50, de 60, de 10, de 9, 21, de 200, entendeu? Que são as mais famosas, entendeu? E como a grande maioria utiliza essas médias, a gente vai utilizá-las também. Por quê? A gente trabalha com a grande maioria. A gente não vai nunca contra ela, entendeu? Porque o mercado você nunca vai contra a manada, você nunca vai contra a maioria, nunca, nunca. Toda vez você vai a favor e é somente assim que você vai conseguir ganhar dinheiro. Entendeu? Você vai fazer a leitura da forma que eles fazem e vai conseguir ganhar dinheiro com eles, nunca contra eles. Se você for contra eles, você vai estar perdendo dinheiro, ok? Então, vamos lá. Primeira função da média. A média ela tem a função de aproximação. Aproximação. Como assim, Guilherme? Aproximação. Primeiro você tem que entender que cada candle, ok? Ele é um preço, como eu expliquei anteriormente. Então, cada candle aqui ele vai gerar diversos preços, entendeu? E esses preços vai gerar uma tendência, entendeu? E toda vez que esse preço, no caso, nessa região aqui, se afastar muito da nossa média, a média vai buscar a aproximação desse preço novamente,
Então temos a média aqui, o preço se afastou, então o que o preço vai fazer? Vai voltar para a média para se aproximar. Isso aí é lógico. Toda vez vai acontecer isso, ok? Todas as vezes vai acontecer isso. Então, isso é dentro do mercado financeiro, todos os gráficos, todos os ativos, não importa, a média ela funciona da mesma forma em qualquer tipo de mercado do mundo inteiro, tá bom? E vamos lá. Primeira função da média é essa, a aproximação. Então, toda vez que o mercado estiver longe do preço, na verdade, o preço estiver longe da média, ele vai aproximar da média novamente. Entendeu? Aqui temos alguns exemplos. Ó, outro exemplo aqui, outro exemplo aqui, outro exemplo aqui, outro exemplo aqui, entendeu? Toda vez, ó, afastou, voltou aqui, aproximou, afastou, aproximou, entendeu? E você tem que entender o seguinte, que a média aqui, de 20 períodos, 200, tanto faz, não é a linha, e sim uma região, ok? Uma região, ó, região. Você tem que utilizá-la como uma região, nunca como a linha, entendeu? Nunca. Você não coloca, não crava na sua cabeça isso que ao bater nessa média aqui, o mercado vai afastar ou vai aproximar, entendeu? Para essa linha novamente. Não. Aqui nesse caso aqui, ó, o preço afastou. Olha onde que o preço foi. A média nesse momento a média estava aqui, ó. O que ele fez? Ele começou a andar de lado e a média chegou próximo novamente dele, na região, e expulsou o preço novamente. Aqui novamente ele andou de lado, não andou para baixo nem para cima, ele andou de lado e a média começou a chegar perto. Ele voltou, aproximou e afastou, subiu. Aqui não tem continuidade do gráfico, ok? Mas então tende a isso também, entendeu? A média tende a aproximar do preço também, entendeu? Mas toda vez que o preço estiver longe da média, ele tende a aproximar da média. E a segunda função da nossa média é o afastamento, ok? O afastamento nada mais é que expulsar o preço para longe dela. Então você pegou a sacada? A média ela funciona como um imã, né? Quando está longe, o imã puxa. Quando está perto, ele expulsa. Entendeu? Então, quando está longe, ele puxa o preço para perto dela. Quando está perto, ele expulsa o preço para longe dela. Isso vai acontecer todos os dias em qualquer mercado do mundo, tá bom? Então, essa é a segunda função da nossa média, o afastamento. A terceira função da nossa média é que a gente, nós, queridos humildes operadores, vamos utilizá-la somente em tendência. Ela só funciona em tendência, entendeu? Ela só funciona em tendência. Então, nós que somos humildes operadores, que estamos aqui trabalhando com 1, com 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 contratos, ok? Somos peixes pequenos, entendeu? Então a gente trabalha com a média ao nosso favor, a favor da tendência. Se a gente tentar utilizá-la de outra forma, a gente vai se complicar, entendeu? Então, para vocês que são novos, principalmente utilizá-la a média somente a favor da tendência. E para quem não sabe o que é tendência, basicamente é uma queda contínua ou uma alta contínua, entendeu? Aí existe vários tipos de tendência que a gente tem que analisar, se é forte, se é fraca, se é, no caso, primária, secundária, entendeu? Terciária. Isso vai diferenciar, no caso, a forma que a gente lida, a forma que a gente lê o mercado financeiro, tá bom? Então, vamos lá. Então a gente trabalha com essa média somente a favor da tendência. Então, se a gente, por exemplo, aqui no início do dia, a gente temos aqui uma tendência de queda, ok? A gente tivemos aqui uma tendência de queda. O que o mercado fez? Ele voltou a aproximar da média. Então, se a tendência de queda, eu nunca vou contra a tendência, eu nunca vou comprar, porque o preço aproximou da média, ele vai expulsar para cima. Por que ele vai expulsar para cima? Se a média só funciona em tendência, não tem lógica. Então o que a gente vai fazer? Vai a favor desta tendência. Então o que eu vou procurar? Vender. Agora a posição, aonde eu vou vender é com vocês. Mas toda vez que o preço estiver próximo da média, a gente vai sempre procurar vender ou comprar. A gente sempre vai procurar utilizar a tendência ao nosso favor. Entendeu? Então aqui, por exemplo, nesse caso, ó, o preço subiu lá para cima, voltou aproximou da média. Qual que é a tendência anterior aqui? Quando ele aproximou, quando estava nesse exato momento aqui, ó. Vamos aqui.
apagar essa região aqui, para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, deixa eu verificar aqui. Só um momento. Opa. Ó, nesse exato momento aqui, ó. O que aconteceu nesse exato momento aqui, ó? Ó, pra vocês entenderem. Quando o preço estava aqui perto, qual que era a tendência anterior? Nossa, a tendência anterior era de alta. Então, a gente ia procurar nesse exato momento uma possível compra, entendeu? Uma possível compra. Então, se a gente não tinha nada aqui do lado, então a gente vai procurar uma possível compra porque o mercado está em tendência de alta, entenderam? Então, é assim que a gente vai trabalhar com a nossa terceira função, sempre utilizá-la, sempre utilizar a nossa média para nossas compras e nunca para nossas para operar, perdão, sempre utilizar a média a favor da tendência e nunca contra a tendência, tá bom? E a quarta função da média é que a média funciona como suporte também e uma resistência, entendeu? Ela tem essa função e é muito importante essa função. Por quê? Por exemplo, vamos imaginar que tem uma média nessa região aqui, outra média, né? De um período maior que esse aqui atual, 20. Por exemplo, tem uma média aqui de 200, entendeu? Tem uma média de 200 períodos nessa região aqui. Vou imaginar que tem uma média de 200 períodos aqui. O mercado veio até aqui em cima, deixou uma tendência de alta. Quando chega a próxima média, o que eu vou fazer? Procurar uma compra. Só que aqui em cima, o que eu tenho? Eu tenho uma resistência, que é a nossa queridíssima média. Qual que é a probabilidade desse trade aqui, eu fazendo, comprando aqui, chegar aqui e ter continuidade da tendência anterior? É muito pequena, porque a gente tem um suporte, uma resistência aqui acima. Entenderam? Então a média ela funciona como uma resistência também. Então para quem trabalha com mais médias, né, com duas, três, quatro, cinco médias, então a gente tem que entender esse lado também de suporte e resistência. E quanto maior for o período, mais forte será a região, ok? E a resistência ou o suporte. Entendeu? Vai ser muito mais forte. Essa média aqui também funciona, a de 20 períodos, ela funciona como uma resistência e um suporte. Tanto é que quando estava caindo, o mercado voltou a subir, o que ela fez? Ela segurou, entendeu? É uma resistência, entendeu? Então vocês têm que entender que trabalhar com médias móveis, ela funciona, ela tem essas quatro funções. Você tem que utilizar essas funções ao seu favor, entendeu? Nunca contra você. Então, vamos imaginar que tem a média aqui de 200 período mesmo, que é muito mais forte do que a nossa de 20, que é 10 vezes mais forte. Então, o campo vai ser maior, a força de suporte vai ser maior, a força de afastamento dela vai ser muito maior, entendeu? Por exemplo, aqui a gente teve a aproximação do preço, o mercado foi até aqui embaixo. Quando o mercado chegar, por exemplo, nesta média aqui, até onde ele vai? Entendeu? A força para expulsar para longe dela é muito maior do que a essa de 20, é 10 vezes maiores, entendeu? Então, automaticamente, em teoria, a gente vai explicar no caso que vai ser 10 vezes maior, né, do que esse período de 20, entendeu? Agora vamos colocar outra média. E eu vou colocar aqui uma média mesmo, vamos colocar uma média de 200 períodos. Pode ser de 200 mesmo, que ela é muito utilizada. Média móvel, inserir 200 período, ok? Vamos inserir aqui, não, já inseriu, vamos analisar aqui, aplicar, aqui, pronto. Agora vamos, aí tá vendo, olha que coincidência, a própria média de 200 períodos está passando mesmo nessa região, entendeu? Então olha que interessante. Vamos aqui colocar uma cor diferente, vamos aumentar a nossa espessura dessa média. Vou colocar bem grande para vocês entenderem que essa média é muito mais forte que a outra, entendeu? Se aqui tem uma média de 200 períodos, então o que acontece? Olha o que vai acontecer.
que interessante. O mercado expulsou para muito mais longe do que nesse ponto aqui. O mercado expulsou para cá, quando aproximou de novo, ele expulsou novamente. Para muito mais longe do que o último preço aqui, que era nessas regiões aqui, ó. O mercado expulsou, ele chegou até aqui, nesse ponto aqui. Só que quando ele chegou de novo, ele estava num ponto mais baixo. Então o que, que vai acontecer teoricamente falando? Ele vai expulsar para um ponto mais baixo. Entenderam como eu estou falando? Então, é isso que a média funciona. E a gente está utilizando a média de 20 períodos aqui, né? Nessa região. Quando teve aqui essa inversão de sentimento, que era a venda, mudou para compra, quando chegou próximo da média, o que, que eu teoricamente iria fazer aqui nessa região? Uma compra, né? Porque o mercado deixou um sentimento para nós, deixou uma posição legal. Chegou uma aproximação aqui na média, entendeu? Então, possivelmente, teoricamente falando, ele vai afastar dessa média. Só que, se a gente analisar bem, o que, que a gente tem aqui acima? Entendeu? O que, que a gente tem acima? A gente tem uma ultra média de 200 períodos, entendeu? Ultra média que é 10 vezes mais forte do que esta, entendeu? Que é de 20. Então, teoricamente falando, a probabilidade de esse trade não pegar tendência é muito grande. Aí eu vou falar pra você, o risco vai valer a pena? É claro que não, não vale a pena, porque se você vai comprar uma coisa que não vai subir, não vai a seu favor, que teoricamente vai ter problemas para ir a seu favor, não vale a pena. Você tem que, por exemplo, vamos supor que você esperou essa tendência ser formada, chegou aqui nessa região, aproximou. Qual que é a probabilidade do mercado continuar? Muito grande, porque a média grande está aqui em cima, você tem aqui o apoio da média anterior, tem o apoio da tendência, não tem nada atrapalhando aqui para baixo, entendeu? Então, é muito mais fácil essa operação ir para frente do que essa, entendeu? Tanto é que foi, essa aqui parou aqui e voltou a cair, entendeu? Então, são dois exemplos que a gente tem que filtrar, ok? Quando a gente estiver no mercado operando, para a gente fazer as nossas melhores operações dentro do mercado financeiro. Aí, quantidade de médias, eu, Guilherme, trabalho apenas com duas, que são essas duas que estão na tela, a de 200 e também a de 20 períodos, ok? Então, são essas duas médias que eu trabalho, entendeu? Somente essas duas. E eu não utilizo mais nada para tomada de decisão. Se eu tivesse somente duas opções de escolha de indicadores para auxiliar, seria essas duas médias. Se eu tivesse uma, seria somente essa, a de 20, entendeu? Então, para você entender como o mercado trabalha, você tem que também ter auxiliares para te ajudar. E esses dois auxiliares, esse auxiliar da média móvel, eles são muito eficazes, entendeu? Então, não deixe de utilizar esses 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 indicadores dentro do seu setup, entendeu? Para vocês conseguir filtrar melhor as suas operações, ok? E conseguir ter as melhores operações possíveis aí dentro do mercado financeiro. Galera, é isso. Compre e vendam com responsabilidade, filtre bem para vocês aproveitar bem as operações e ter ali uma boa visão de mercado. E não deixe de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, ok? Fiquem com Deus, um abraço no coração e boas operações. Tamo junto.